realizadas fora do estabelecimento comercial, uma abordagem do Código de Defesa do Consumidor. Faço meus cumprimentos ao professor Douglas, pela participação na avaliação desse trabalho. Temos um companheiro aí de trabalho já há bastante tempo, né, Douglas? E também faço meus cumprimentos ao professor Marcelo. É um prazer estar presente aqui do seu lado. Faço meus cumprimentos da Daniela e também aos familiares aqui presentes. Sua mãe? Calma. Depois eu vou mandar com vocês. A Tereza presente também. Os amigos. Eles esperam dar um apoio, né? Então, Daniela, até termos de fazer a exposição do trabalho. Após a tua exposição, vou passar a palavra para os professores, fazerem as suas considerações a respeito do trabalho e eventual questionamento, tá? Então, são 6h35, principalmente já pode iniciar a tua apresentação. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar primeiramente a minha orientadora Shirlene, que foi muito dedicada no meu trabalho. Obrigada. Quero cumprimentar também o professor mestre Marcelo Baron, que esteve presente conosco no núcleo de prática jurídica, ensinando nós a fazer as petições iniciais. Obrigada pela presença. E ao Douglas também, que já foi meu professor. Obrigada por participar, é uma honra. Bom, o meu tema é sobre a responsabilidade do fornecedor de produtos pelas vendas realizadas fora do estabelecimento comercial. Tenho por justificativa o seu relevante na sociedade atual, porque na prática muitos dos produtos estão vindo com vício e com defeito, e os fornecedores não estão se dispondo a resolvê-los. Então, a maioria dos consumidores não conhecem os seus direitos, e aqueles que conhecem não sabem como exigir, então eles acabam sendo prejudicados por desconhecer dos seus direitos do CDC. O objeto da minha pesquisa foi verificar a responsabilidade do fornecedor de produtos pelas vendas realizadas fora do estabelecimento comercial, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Os objetivos: institucional, porque eu produzi a monografia para obtenção do grau de bacharel em Direito pela Unifeb, e específicos, porque realizei uma breve análise sobre os direitos do consumidor, descrevi quem são os elementos na relação de consumo, investiguei quem eram os responsáveis pelos vícios dos produtos e analisei quem era a responsabilidade civil. Os problemas que eu vou levantar foi para o fim da investigação, no sentido de verificar a eficácia protetiva do Código de Defesa do Consumidor em face da vulnerabilidade do consumidor. Bom, os problemas. Quais os requisitos necessários para a caracterização da responsabilidade civil? E qual é a responsabilidade do fornecedor por vício do produto quando as vendas são realizadas fora do estabelecimento comercial? É necessário comprovar, então, a conduta humana, que consiste na ação ou omissão voluntária do agente, e comprovar o dano e o nexo causal entre ambos. A culpa, ela somente será requisito nos casos em que se tratar de responsabilidade subjetiva. E ali a segunda questão: o fornecedor será responsabilizado civilmente pelo vício do produto ou serviço, mesmo sem culpa. Mesmo ele tendo colocado no comércio, mesmo não tendo culpa, ele vai ser responsabilizado, sendo responsabilidade objetiva. Bom, a estrutura da minha monografia está repartida em 4 capítulos, sendo o primeiro a introdução, o segundo a relação de consumo, a terceira a evolução da responsabilidade civil e o mais importante, que é o meu 4º capítulo, que é a responsabilidade do fornecedor pelas vendas realizadas fora de estabelecimento comercial. Vou começar falando da relação de consumo, então. Ela surge exatamente quando o ato jurídico se consuma por meio de partes bilaterais, sendo obrigatório ter um consumidor e um fornecedor. E a relação de consumo, ela teve grandes evoluções, sendo que o comércio ampliou-se e deu chance para o fornecedor vender os seus produtos fora do estabelecimento comercial e deu chance aos consumidores de fazer a compra onde eles quiserem, conforme suas necessidades. O Código de
Defesa do Consumidor, ele estabelece garantia para as relações de consumo, para que ela seja assegurada em toda e qualquer compra e venda realizada fora do estabelecimento comercial, dentro e fora, desculpa. Inclusive aquelas realizadas fora do estabelecimento comercial. Então eu vou identificar quem é o consumidor, o fornecedor, e vou falar também o que é o produto e o serviço. O consumidor, ele é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então ele tem que consumir e tem que parar nele, ele não pode fazer a revenda. E ele é o personagem central dessa relação, porque ele tem que manter uma relação de consumo, pelo menos para a sua sobrevivência, né, de alimento, ou pelo menos para satisfazer seus desejos. Almeida diz que o consumidor ele é considerado como destinatário final, sendo aquele que utiliza para uso próprio, privado, individual, familiar ou doméstico, e até terceiros, desde que não se dê por revenda, como eu havia falado. O fornecedor, ele é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço. O fornecedor, ele é sempre aquela pessoa que coloca o produto no mercado de consumo. Ele sempre será a pessoa que vai ser responsabilizada pelo vício do produto. Ou do serviço também, né? Então, produtos e serviço. O produto ele é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. E o serviço é qualquer bem ou atividade fornecida no mercado de consumo. Então, o produto ele pode ser um alimento, ele pode ser uma casa, um carro. E o serviço ali fornecido pode ser por um eletricista, por um pintor, um encanador. Então, os produtos ele é uma obrigação de dar e o serviço é uma obrigação de fazer. Se eu compro um carro, então o fornecedor tem que me dar o carro, e um serviço que eu contratei, o fornecedor é obrigado, tipo, se eu contratei um pintor, ele é obrigado a pintar na minha casa, ele tem a obrigação de fazer. Eu vou falar também da prescrição e da decadência, que não está ali no slide, né? Que prescreve em 5 anos a pretensão da reparação do dano. Inicia a contagem a partir do conhecimento do dano. A partir que a pessoa, o consumidor, fica sabendo que há um dano, ela deverá ser ressarcida. E a decadência é quando há vícios aparentes ou ocultos. Os aparentes é 30 dias para os não duráveis e 90 dias para os duráveis. E quando se trata de vício oculto, é quando fica evidente o vício. Opa, desculpa, eu tinha passado antes. A evolução da responsabilidade civil é o meu terceiro tema. Então, no desenvolver da civilização humana, a vingança dominava os povos. Era olho por olho, dente por dente, era o mal sobre o mal. Com o decorrer do tempo, a vingança deixou de ser feita por uma agressão física. E quem causava o dano, agora, hoje em dia, né, tem que pelo menos ressarcir e reparar a vítima. A responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor, ela é objetiva, pois ela se funda no dever e na segurança do fornecedor em relação aos produtos e serviços lançados no mercado, independe da existência de culpa e o fornecedor tem a obrigação de reparar. Vou falar também da responsabilidade subjetiva, que se inspira na ideia de culpa, e tem o fornecedor, tem que provar a culpa do fornecedor para surgir o dever de indenizar. E a responsabilidade objetiva se inspira na teoria do risco, e a lei impõe a certas pessoas a reparação de um dano cometido a outra, mesmo sem culpa. A conduta humana, como eu havia falado lá no começo, é um comportamento positivo ou negativo de pessoas, de uma pessoa, desde que seja voluntária e que viole o interesse alheio. E o nexo de causalidade, então, é a junção da conduta humana mais o dano que leva a causa. Sem essa relação, não haverá obrigação de indenizar. Como diz Gonçalves, sem a prova do dano, ninguém será responsabilizado civilmente, sendo que o dano pode ser material ou simplesmente moral. Então, havendo dano, é obrigado o fornecedor indenizá-lo integralmente. Meu quarto tema, que é o mais importante,
responsabilidade do fornecedor de produtos pelas vendas realizadas fora do estabelecimento comercial. Com a produção crescendo em massa, cresceu também os danos dos produtos e dos serviços. Essa evolução, mesmo gerando desenvolvimento econômico, modernização, conforto, ela acabou gerando uma insuficiência de defesa do consumidor perante o fornecedor. O consumidor ele é muitas vezes prejudicado porque ele desconhece do produto que ele está comprando. Ele está lá olhando na revista, ele está olhando pela internet, mas ele não manuseou o produto, ele não está vendo se a cor é exatamente aquela que ela pediu, o tamanho. Então, é uma abordagem mais agressiva por parte do fornecedor. Então, eu vou falar das modalidades de vendas. Vendas a domicílio, vendas na internet e vendas através do telefone. A venda a domicílio, a finalidade do Código de Defesa do Consumidor é proteger os consumidores das compras feitas em qualquer lugar, dentro ou fora do estabelecimento comercial, mas a lei prevê um tratamento especial nas compras realizadas no domicílio. Se chega uma mulher da Natura lá em casa para vender alguma coisa no catálogo, eu compro um batom vermelho. Chega lá em casa, ele é alaranjado, não gostei, eu tenho direito de arrependimento. E a venda pela internet, o comerciante brasileiro que anunciar os produtos pelo comércio virtual, ele tem que atender às normas do CDC, conforme o artigo 31, que exige informações claras e precisas, tem que ser em português, prazo de validade, falar quantidade, qualidade, preço. Então, tem o direito também de arrependimento, como trata no Código de Defesa do Consumidor, pelo fato dele não manusear ou testar o produto adquirido, como eu havia falado. Né? Então, a venda realizada através do telefone, o consumidor terá tanto direito de arrependimento como direito à garantia do produto ou serviço contratado através do telefone. Não esquecendo, então, o consumidor de exigir do fornecedor nome, endereço, CNPJ, descrições dos bens e serviços contratados. E o fornecedor, ele é obrigado a passar as informações corretas para o consumidor. Se ele se negar, então, a dar essas descrições, então nem fecha a venda, né? É como ali, mas como? Por telefone? Estou lá olhando a televisão, vendo um leilão, comprei um anel, o anel era lindo, um rubi em cima, chega lá em casa de plástico, então eu tenho direito de arrependimento. Então vou falar então do prazo de reflexão da existência. Os aspectos relevantes é a proteção do consumidor nessas modalidades de vendas, pois há consumidores que eles compram por impulso ou por influência da publicidade, né? Como eu falei ali da cor, às vezes é um vermelho, vem um alaranjado. Então, sem que ele tenha visto de perto ou menos examinado o produto. Assim como diz o artigo 49 do CDC, o consumidor ele tem o direito de desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que ocorrer isso fora do estabelecimento comercial. Ali faz fala do advérbio especialmente por telefone ou domicílio, mas não é só aquele ali que se elenca, pode ser internet e outras modalidades que seja fora do estabelecimento comercial. Então, se ele quer desistir do contrato, ele não precisa dar uma justificativa, simplesmente ele desiste e deu mesmo, eu não tenho dinheiro para pagar, então eu não quero mais, ou independe também da existência de vício, porque se ele não quer, não adianta ficar com o produto. A devolução do produto, o prazo de 7 dias ou também o prazo em que o fornecedor abastecer por vontade própria, daí ele coloca lá no contrato, pode desistir então no prazo de 10, 15, 30 dias, conforme o fornecedor quiser. Caso o consumidor ele exerça o direito de arrependimento, ele terá a devolução imediata da quantia eventualmente paga e monetariamente atualizada conforme o artigo 49 do parágrafo único do CDC. Vou falar então da responsabilidade do vício do produto ou serviço, que quando o consumidor ele recebeu o produto, ele deverá conferir a sua qualidade, se era exatamente igual ao que foi ofertado. Se ele vê que o produto não foi exatamente o que ele queria, não foi aquele contratado, ele pode pedir para o fornecedor a regulamentação do produto ou se não o cancelamento da venda, né? Caso seja fora do estabelecimento comercial. O responsável, a responsabilidade é estendida a todos os fornecedores que colocam o produto dentro do mercado.
e eles respondem solidariamente quanto aos atores da ofensa. Então, o sujeito mais importante na relação de consumo é o fabricante ou o produtor. Por quê? Porque são eles que dominam a cadeia, dominam o processo de produção e produz no mercado o produto. A responsabilidade objetiva, como eu venho falando, ela é um problema que diz respeito a defeito. Ela resolve-se com base na responsabilidade objetiva do fornecedor, culpa quem não interessa aos aspectos civis da relação de consumo. Os danos eles podem ser de ordem patrimonial ou os danos morais. A responsabilidade objetiva ela independe de culpa. Isso significa dizer que mesmo que o fornecedor ele não tenha conhecimento ou a intenção de causar prejuízo a outra pessoa, mas ele tem que reparar os danos. E a exclusão da responsabilidade, como diz o artigo 12 do parágrafo 3º, o fabricante, o construtor, o importador, ele não será responsabilizado quando se provar que não colocou o produto no mercado, ou que, embora haja colocado, o defeito inexiste. Então, ele colocou o produto lá, o consumidor então tem que provar que realmente aquele dano existe, senão o fornecedor não tem que reparar o dano que ele não causou, né? E o terceiro é a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, né? Se eu comprei uma televisão e deixei ela cair no chão e quebrar, então a culpa é minha, não é do fornecedor, né? Que tem nada a ver. Ou quando se tratar então de caso fortuito ou força maior, se eu comprei um micro-ondas, caiu um raio, queimou meu aparelho e acabou pegando fogo na casa. A culpa foi do raio e não do fornecedor, porque o produto estava intacto, em perfeitas condições. Então, a responsabilização ela deverá incidir sobre o fornecedor, sobre o real fornecedor, ou quem verdadeiramente tenha colocado o produto no mercado. Então, as considerações finais, como pode-se perceber, as hipóteses foram confirmadas, porque o CDC ele reconhece que o consumidor é a parte mais fraca na relação de consumo, ele é vulnerável, né? E estabelecendo regras para protegê-lo, de modo a restabelecer a igualdade entre o fornecedor e o consumidor. Passo a palavra para a orientadora. Agradeço, Daniela, se tu preferir sentar, fica à vontade. Então, eu já passo a palavra para o professor Marcelo tecer suas considerações e eventuais questionamentos. Pelo tanto de perguntas. Boa noite, professora Silene, orientador, professor Douglas, professor Branca, acadêmica Daniela, aos familiares, os nossos acadêmicos aqui, sejam bem-vindos, né? Talvez a família fique tão ansiosa, tão nervosa quanto a própria acadêmica, né? Mas sempre lembrando que esse momento ele é um momento de consagração mesmo, né? Nós não estamos aqui como professores para ficar detectando erro, para ficar criticando os acadêmicos. Na verdade, a nossa atividade aqui como banca, né, além de ter examinado o trabalho, é justamente passar algumas orientações, algumas reflexões para que o trabalho saia o melhor possível. Porque nós sabemos, nós atuamos também na advocacia, e eu comento isso com os nossos alunos, que quando nós elaboramos uma petição, quando vamos fazer a leitura dessa petição, não há erro nenhum. Mas quando nós passamos para outro advogado, para outro colega fazer análise daquela petição, ele vai dizer, olha, aqui poderia modificar isso, aqui existe um errinho, aqui faltou um S, né? Isso é normal, é uma atividade de complemento. Tá? Em termos de formatação do trabalho, não houve, assim, de minha parte, tempo suficiente para buscar, para atualizar como é que está sendo feita a formatação. Por exemplo, eu estranhei que hoje não vai mais capítulo 1, capítulo 2. Eu vi que tem número de páginas no próprio início do capítulo, né? Quer dizer, isso modificou. Então, essa questão de formatação fica mais entre a acadêmica e a Silene, né? O professor orientador. Tá? Então, as observações, elas vão estar inseridas, Daniela, dentro do próprio trabalho de vocês, né? Eu digo para vocês porque a coordenadora também, a orientadora também atua, né?
E depois vocês vão conversando e dentro da formatação você verifica se é coerente ou não aquilo que nós colocamos. Por exemplo, tem em termos assim de orientação, citação aqui de doutrinadores, né? Por exemplo, 1999, nós vamos lá na referência à obra de 2002, lá na referência tem menção de um determinado doutrinador, eu não localizei o doutrinador dentro do texto, né? Então depois você faz uma revisão em relação a isso. Tá? No início da sua apresentação você diz que existem muitos produtos que são recebidos pelo consumidor e com defeito, né? Chegasse a pesquisar algum percentual, assim, olha, de tudo que é vendido na internet há um percentual de 10%, 8%, 20%? Não pesquisei, mas eu sei assim que agora, tipo, as televisões são produzidas em série, como elas são feitas muitas de uma vez só, algumas sempre acabam vindo com defeito, né? Então, mas eu não há pensei índice, né? eu acabei não pesquisando não.